pra gente só depois dos 20, sei lá, dos 30, talvez agora, né? Agora eu esteja maduro pra aprender matemática. Tem um amigo que o pai dele era gerente de banco, cara, e ele disse que a vida dele foi mudando de cidade, mudando de escola. E ele disse, Thiago, eu só não morri, cara, porque eu tinha MGE. Aí eu, bicho, o que é MGE? Aí ele é Manha Geral do Esporte. Eu sempre joguei futsal, basquete e tal. Eu juntei todos os meus conhecimentos que eu não conseguia aprender matemática e tal, concentrei no esporte. Então, eu não apanhava. Se eu apanhava, era só no primeiro dia, porque como eu conseguia suprir aquela questão esportiva, ele tinha amizade, ele rápido fazia amizade. Então, ele diz até hoje, não, quando meu filho estiver crescendo, ele vai fazer natação, futsal, basquete, depois eu vou cuidar do intelecto, quando ele tiver os 18 anos. Eu só não vou deixar ele ser uma pessoa ruim. Aí eu, então pode ser que depois dê certo. Mas a Paula estava falando dessa coisa de se encaixar e a gente, quando a gente vem, a gente está no automático, cara, também, professor. Lá na escola, a gente tem uma atividade no final do ano, que ela dura uns 10 dias, que a gente meio que tira mesmo o conteúdo e deixa para as questões artísticas dos alunos, né? E é a hora que eles ficam mais criativos, eles pintam o muro da escola todo ano, a parte externa. Então, assim, é a hora que eles aparecem mesmo no que eles gostam de fazer, né? Não só relação à pintura, dança e tal. Mas eu levei uma cacetada no passado, cara, na Semana da Consciência Negra que a gente faz na escola, teve uma turma que pegou, e eu estava orientando essa turma, eles pegaram o tema, o que é ser jovem negro no Brasil. Era isso. Não tinha tanta especificidade. E quando eu cheguei lá, eu demorei a orientar essa turma, então quando eu cheguei, eu fui lá. Eu fui buscar o que o edital estava me pedindo, né? Como orientador. Cadê o seminário? Cadê não sei o quê? Quem é que vai apresentar? Quem é que vai falar? Quem é que pesquisou? E tal. E quando eles foram me apresentar, eles não tinham ordem de nada, né? Porque eles primeiro me apresentaram para depois apresentar no auditório para todo mundo. E eu estava o tempo todo questionando. Pá. Quando esses alunos e alunas começaram a jogar capoeira, quando começaram a fazer vídeo, quando começaram a. Aí teve uma menina que ela fez um rap no final, meu irmão, que ela fez uma rima de 3 minutos na memória dela, bicho, aí eu realizei assim a besteira que eu estava fazendo, assim, quer dizer que eu estou dizendo para alunos negros, jovens, o que é que eles têm que fazer, como é que eles têm que explicar o que é ser negro e jovem no Brasil. Rapaz, aquilo foi uma cacetada para mim, que eu saí da sala, bicho, eu não, eu sabia se eu ria, se eu chorava a lágrima começando a descer e os alunos, professor, o que foi que aconteceu? Eu disse, não, cara, eu não estou conseguindo falar agora, mas é essa hora da criatividade, bicho, de como a gente talha esses alunos o ano todo e para seguir, né, normas que eles não precisam disso, né? Eles às vezes ensinam muito mais do que parece clichê, né? Mas todo dia a gente está aprendendo com essa meninada, né? Não, só ia acrescentar que eu também, gente, na verdade, quando eu era aluna do ensino básico, eu também não era essa pessoa que amava ir para a escola, não estudava, às vezes tinha prova, falava, não quero estudar, não estudava, ia mal na prova e, tipo, tudo bem, mas eu até que gostava um pouco da escola, acho que meu pai é professor também, né, então tem uma relação aí diferente, mas a escola faz isso mesmo, né, tipo, vai tirando um pouco da nossa criatividade, do nosso, de deixar a gente se descobrir, né, quem a gente é e tal, e quando a gente vê os alunos fora desse contexto que a gente está acostumado, que é esse padrão e tal, a gente se depara com essas situações, né, que você colocou. Achei muito legal o que seus alunos fizeram. Deve ter sido muito bonito de ver eles fazendo isso. Tem uns alunos meus que, como eu trabalho muito com texto, eu estou muito acostumada a ler o que eles escrevem. E aí teve um trabalho que eles tinham que apresentar, assim, falar. E aquele menino, ele vai super mal em redação, assim, um aluno que só tira nota baixa, assim, não sei se ele escreve de última hora, mas enfim. Aí, de repente, na hora que ele foi apresentar, o jeito que ele falou muito bem. Foi bizarramente bem, assim. Eu nunca tinha escutado algum adolescente falar tão bem quanto ele. Super espontâneo, assim. Eu falei, gente, olha que bizarro. E como a escola
não incentiva isso, entendeu? Não aproveita isso. Eu fico coitado do menino, obrigando ele a escrever, e o coitado mó bom em falar, entendeu? Explicar oralmente as coisas. Então é bem isso mesmo. A escola é um ambiente que às vezes traumatiza a gente. Esse menino era eu. Ô, ô, deixa eu falar um negócio também a respeito disso. Essa questão do expandir que vocês estão dizendo, de fugir desse negócio, dessa coisa mecânica e tudo mais, vocês acham que esbarra na questão de que das pessoas que fazem, de quem está assim no topo do ensino, ou esbarra principalmente na caretice dos pais? Os pais são talvez os principais inimigos do expandir, da mudança, do aprender da forma correta e da criança com tesão mesmo de aprender e coisa e tal. Vocês acham que acaba sendo... os pais são os vilões dessa história, talvez? Cara, eu não sei se dá para dizer que é vilão, porque são realidades. Eu não sei ainda o que é que o pai quer que o aluno aprenda, né? Assim, eu tenho contato com muitas mães e pais, principalmente mães, né? Assim, a realidade. Quem chega para conversar com o professor, com coordenação, são as mães. 70% ou até mais, pelo menos dessa realidade que eu acompanho mais de perto, né? E você não vê muito isso, cara. Parece que essa coisa que a gente é um mundo, assim, pelo menos para mim, não chegou ainda diretamente. Tipo, essa coisa do pai influenciar no que é que a escola tá estudando, o que é que você tá ensinando pro meu filho, o que é que ele tá... Assim, isso não chegou para mim ainda, certo? Que eu tô 5 anos aí, peguei um momento difícil, porque, poxa, 2016, 2017, teve aluno... A primeira vez que eu ouvi falar de anarcocapitalismo foi um aluno perguntando o que era que eu achava disso, velho. Então... O meu foi culpa do Léo também. O Léo que me apresentou esse negócio aí, que falou, tem uma molecada que é anarcocapitalista. Eu falei, o que tá acontecendo? Rapaz, aí quando eu fui... Eu fui dar aula exatamente sobre... Era segundo ano, aí você tem que falar dos movimentos sociais do século XIX, e eu tinha que dar, tipo, umas 2 aulas depois, eu ia falar sobre comunismo, anarquismo e tal, e o aluno veio com essa, aí eu não, cara, isso não existe, aí eu não, escrevi no quadro anarquismo e capitalismo. Não, o que é que tu tá falando? Onde foi que tu viu isso? Vamos olhar essas 2 palavras, elas não podem se juntar. Aí essa turma, parece que o cara já era já vinha com esse pensamento anarcocapitalista lá na sala, e a galera meio que virou como se eu tivesse... não tinha a expressão jantou ainda, né? O Thiago te deixou no chão. Não, cara, eu não tô fazendo isso com ele, eu tô querendo entender o que é que essas 2 palavras, elas não podem estar juntas. Então, assim, aí para mim não chegou ainda essa coisa do pai ou da mãe... você falou isso pro meu filho e isso não existe, assim. Eu não sei se o universo que eu tenho de alunos é tão grande e alguém filtrou para não chegar em mim, barrou, mas ainda não sofri isso ainda, né? Mas eu não sei se eu vou estar preparado quando eu tiver que enfrentar, né? Eu acho que a gente que trabalha com ensino médio, a gente vive menos isso, né? Porque os pais já deixam os alunos um pouco mais à vontade com essa idade. Então, eles não acompanham tão de perto tudo que o filho está aprendendo na escola. Os meus amigos que são professores de fundamental, daí sim, eles sentem essa questão. Assim, uma amiga minha, professora de história, tem que tomar extremo cuidado com tudo que ela fala em aula, porque os alunos vão direto falar para os pais, e os pais falam para... E aí tem algumas discussões. Acho que a gente no ensino médio sofre um pouco menos, mas assim, o que eu vejo de alguns pais que eu conheço, que vão na reunião de pais, né, que participam, principalmente mães, né, é mais tranquilo mesmo, assim, eles querem que o filho aprenda e tal, é mais de boa. Só que o que eu acho que a escola acho que filtra mesmo, que chega pra gente, que às vezes eu tô conversando com a coordenação mais assim, informalmente, sem ser numa reunião assim, e aí eles comentam, olha, um monte de pai vem reclamar
reclamar porque quer ter aula, quer ter conteúdo, quer ter, por exemplo, quando começou a pandemia, né? A pandemia, o isolamento. Aí a escola ainda estava pensando como fazer, né? As coisas não são tão rápidas. Os pais já fizeram quase com um abaixo-assinado para a escola começar a ter aula e começar não sei o quê. E fazer, tipo, uma semana só. Tipo, gente, o que é isso? Aí é uma loucura. Então, eu acho que tem um pouco tanto de quem está em cima quanto dos pais exigindo alguma coisa. E só como momento assim, de lembrança, você falou de pai reclamar, uma vez só, do aula de redação faz acho que 4 anos. E redação de trabalho é todos os tipos de temas, né? Todos os assuntos possíveis e tal. E aí teve um texto, gente, que nunca na minha vida eu achei que fosse dar um problema. Foi um texto que eu passei para os alunos lerem, que eles tinham que fazer resumo, que era um texto da Eliane Brum. Aí, Léo, tem a ver com você isso aí, porque daí o texto dela, ela estava questionando por que advogado e médico se chamam de doutores, né? Por que tem esse termo doutor? E ela estava argumentando que eles não são doutores. E explicando por que no Brasil a gente utiliza esse termo doutor para essas pessoas. Então, passei esse texto, a gente passa esse texto há uns 4 anos para a turma de primeiro ano, né? Assim, para a gente discutir um pouco essas questões, pensar na desigualdade e tal, de, enfim, prestígio social e não, né? E beleza, eles têm que fazer um resumo desse texto. Aí uma mãe foi lá até a escola reclamar com a direção, que era um absurdo a escola estar ensinando para a filha dela que médico e advogado não são doutores e tal. E aí a diretora veio comentar isso comigo, já meio que falando, olha, não tem problema nenhum, só tô te contando o que aconteceu, contornei a situação. E claro, a mãe era advogada e ficou extremamente com raiva dessa situação. Foi lá até a escola reclamar por causa de um texto que o aluno leu. Então, enfim, só uma questão aí disso. Também tem o caráter, eu acho que a característica, né, da escola pública, a gente tem uma liberdade, acho que um pouco maior para tratar de determinados temas, né? Por exemplo, as turmas de segundo ano que eu dou aula, eles não têm ar-condicionado na sala. E tem dia, cara, que pô, Fortaleza, vocês sabem, tem dia que tá daquele jeito, quente pra caramba. Aí eu vou dar aula, às vezes, de Revolução Francesa, alguma coisa, eu disse, por que vocês estão assistindo aula nessa sala quente? Não, porque é a nossa sala. Aí eu, por que o terceiro ano tem ar-condicionado e vocês não têm? Aí eles ficam, sim, mas aí o que é que a gente pode fazer? Eu, vão lá, bicho, entra na sala deles e assiste a aula. Aí eles ficam, não, professor, mas não pode. Quem foi que disse que não pode, cara? Aí fica. Aí eu, mas quem for na coordenação dizer que eu tô mandando invadir sala, tá mentindo. Aí fica aquela brincadeira, assim, né, uma coisa que às vezes até faz eles se interessarem mais pelo assunto, mas toda vida eu converso. Faz 4 anos que eu dou aula aqui e ainda não teve a revolução dos ar-condicionados, ainda não teve a revolução dos ar-condicionados. Eu estou pregando isso todo ano e vocês não conseguem fazer. Vocês têm que criar corpo para fazer isso. Aí eles ficam tirando uma onda com isso. E uma coisa que aluno esquece muito é que a gente também foi aluno, né, cara? É muito legal como eles pensam que a gente... Porque eles... É impressionante isso, assim, de estar olhando o celular aqui na perna e achar que a gente não tá vendo isso. Eu fico encantado com a inocência desse... Mas, pessoal, vocês acham que a gente é besta, cara? Eu sou quase da tua idade, bicho. Como é que tu tá achando que tu vai pescar numa prova e eu não vou ver? Assim, é muito... Dá pra tirar uma onda muito grande com eles, com isso. Cara, eu quero aproveitar, né, que vocês têm a perspectiva de professores, assim, e inclusive, assim, acho que a gente precisa tentar incitar a verdadeira revolução que a gente precisa, né, que é da educação. É só pela educação que a gente vai conseguir mudar alguma coisa nesse mundo, e a boa educação, né, não essa educação compartimentalizada aí, com esse viés estrito capitalista que a Paula mencionou. E aqui no Brasil a gente teve um cara muito bom, né? E um educador, o Paulo Freire, né? Que recebeu 48 títulos de doutor honoris causa, uma indicação ao Nobel da Paz, né? Mas o Brasil parece que sempre escolhe ser o país da mediocridade, né? Porque na ditadura militar, né? Ele sempre foi perseguido, né? Aos ideais de Paulo Freire e ele sempre foi taxado, sempre teve essa velha história dele ser o doutrinador ideológico comunista, né? Que ele induzia as pessoas ao comunismo e essa coisa militar, né? E aí Olavo de Carvalho falou disso, né? E isso
desvia a atenção do nosso povo, das pessoas, quem realmente estuda o assunto, né, a pedagogia, a educação no Brasil, que o Brasil, né, e aí dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios,